Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês para dar início a esse importante treinamento e capacitação sobre nossa política de relato de eventos adversos, queixas técnicas e informações de segurança. Na Minds for Health nós temos um compromisso inegociável com a segurança dos participantes de nossas pesquisas, com a ética e com o cumprimento das regulamentações nacionais e internacionais. Esse treinamento é mais que uma formalidade, ele é uma ferramenta essencial para garantir que possamos identificar, documentar e relatar eventos adversos de maneira precisa, protegendo vidas e fortalecendo nossa reputação como líderes do nosso setor. Conto com o engajamento de todos vocês para completar esse treinamento e aplicar o que aprenderem no dia a dia de suas funções. Cada colaborador tem um papel fundamental nesse processo. E juntos podemos continuar entregando resultados com excelência e responsabilidade. Sigam o treinamento com atenção e pratiquem os conhecimentos adquiridos. Vamos juntos continuar elevando o padrão de qualidade e segurança da Minds for Health. Obrigado a todos e bom treinamento. Muito bem, pessoal. Esse aqui é o treinamento de políticas de relatos de eventos adversos, queixas técnicas e informações de segurança. O objetivo do treinamento é capacitar todos os colaboradores e parceiros envolvidos na pesquisa de mercado da Minds for Health para garantir o correto cumprimento da política de relatos de eventos adversos, queixas técnicas e informações de segurança, em conformidade com as regulamentações e melhores práticas. Qual o público-alvo desse treinamento? São os colaboradores internos, moderadores, analistas e gestores de projeto, prestadores de serviços envolvidos na pesquisa de mercado e os responsáveis de farmacovigilância. Essa política vai ficar disponível no Google Drive e também nas pastas internas. Módulo 1. Introdução à política de relatos de eventos adversos, queixas técnicas e informações de segurança. A política de relatos de eventos adversos tem como objetivo garantir o compromisso da Minds for Health com a segurança dos pacientes e o cumprimento das conformidades regulatórias vigentes no Brasil. Esse compromisso garante que todos os nossos procedimentos sejam direcionados ao tratamento adequado das informações, de modo que qualquer desvio relacionado à saúde dos pacientes seja devidamente notificado. A política abrange todos os pontos relevantes do processo, garantindo que todos os envolvidos nas atividades de farmacovigilância pela Minds for Health sejam devidamente treinados e compreendam integralmente a responsabilidade de lidar com essas informações e procedimentos. O documento de políticas de relatos de eventos adversos pode ser encontrado na pasta Políticas em Vigor, da Minds for Health, localizada na rede interna. Nosso foco é prevenir e minimizar eventuais riscos à saúde dos pacientes, através da identificação de problemas relacionados ao uso de medicamentos. O cumprimento das regulamentações. É o nosso dever garantir a conformidade com as regulamentações aplicáveis, incluindo Anvisa, ESOMAR, EFMRA, no que se refere à comunicação de eventos adversos. É nossa responsabilidade contratual relatar qualquer conhecimento que tenhamos sobre eventos reportáveis à farmacovigilância, para que o laboratório também tenha ciência das informações referentes aos medicamentos que estão no mercado. O relato de eventos adversos, queixas técnicas e informações de segurança também permite que o laboratório responsável pelo medicamento entre em contato com o relator, a fim de compreender melhor o cenário e todas as aplicações da ocorrência relatada. O feedback obtido por meio dos relatos de eventos adversos permite que o laboratório aperfeiçoe os seus processos, produtos e protocolos, promovendo um ciclo de melhoria contínua na qualidade dos medicamentos e na segurança dos pacientes. Devemos assegurar que todos os colaboradores envolvidos nos projetos estejam completamente capacitados a avaliar, identificar e relatar possíveis eventos reportáveis, de maneira ética e responsável. Isso inclui a compreensão total das informações que devem ser consideradas, bem como o entendimento do fluxo de envio e arquivamento de dados, além de outras especificidades do processo. O nosso compromisso é garantir que a saúde e o bem-estar dos pacientes seja protegida com o máximo de segurança e responsabilidade. Para isso, garantimos que os laboratórios recebam todas as informações essenciais de forma completa e precisa, permitindo uma análise adequada e confiável. Implementar e manter boas práticas de documentação para garantir que o envio e o arquivamento de dados sejam realizados de forma segura e adequada, garantindo a rastreabilidade e a proteção de informações.
Devemos estabelecer uma cultura de transparência e responsabilidade entre os colaboradores e subcontratados da Minds for Health, garantindo que todos estejam cientes de suas responsabilidades no processo de relato de eventos adversos. Ao término do processo, é fundamental que tenhamos bem sedimentados a compreensão de todos os processos, incluindo as seguintes etapas: definições e conceitos fundamentais. É essencial entendermos as definições, os conceitos e a relevância de cada uma das etapas descritas nessa política. Obtenção e processamento de informações. Devemos compreender perfeitamente como é o processo de obtenção das informações, o tratamento adequado desses dados e como eles são processados e, posteriormente, enviados ao cliente. Documentação e armazenamento seguro. Devemos entender a importância de documentar e armazenar as informações de maneira segura, a fim de garantir evidências do procedimento e da veracidade das informações, assim como também garantir a proteção contra vazamento de dados pessoais e sensíveis. Treinamento de colaboradores e prestadores de serviços. Devemos assegurar que todos os colaboradores e prestadores de serviços envolvidos no projeto e que manuseiam informações de segurança sejam devidamente treinados, garantindo que estejam preparados para lidar especificamente com os procedimentos e os requisitos da política. Cenários de excepcionalidades. Apesar dessa política abranger todas as necessidades previstas na lei para a farmacovigilância, é necessário ter em mente que algumas exigências específicas podem surgir, dependendo do laboratório e ou do projeto. Esses pedidos, desde que não contrariem as normas legais, devem prevalecer sobre o modelo normalmente utilizado. As exigências podem ser apresentadas em um treinamento específico para o projeto ou por meio de uma breve notificação sobre uma pesquisa do questionário que possa gerar uma informação relevante a ser enviada. Além disso, a periodicidade dos envios, o formato de envio e o modelo do documento podem ser alterados, caso haja tal excepcionalidade. Todas essas comunicações deverão ser previamente acordadas e documentadas antes do início do período de campo do projeto. Todos os envolvidos no tratamento das informações de segurança deverão ser devidamente notificados e treinados sobre essas especificidades. Cenários práticos que podem surgir com essas características incluem, por exemplo, o envio de uma informação adicional nos relatos que, normalmente, não caracterizariam um evento adverso. Um exemplo seria uma avaliação de um determinado produto com nota, ainda que nenhum adverso tenha sido mencionado. Então, por exemplo, qual a sua percepção sobre o produto da marca X? Que nota você daria a ele? E você dá uma nota 5. Às vezes o laboratório quer saber por que você deu essa nota 5. Então, é um caso de excepcionalidade. Isso por si só não gera um evento adverso, mas talvez, nesse caso específico, o laboratório queira saber. Então, eles solicitam a nós que enviemos essas informações também como evento adverso, também como informações de segurança. Outra possibilidade, por exemplo, seria a solicitação de que eventos adversos graves fossem relatados imediatamente após tomarmos conhecimento, utilizando um canal diferente daquele convencionalmente previsto para a farmacovigilância do laboratório. Então, por exemplo, podemos fazer os envios via e-mail, de maneira criptografada. Porém, em casos de cenários graves, como casos de gestantes, óbitos ou internação, eles têm um canal separado para que os envios urgentes sejam feitos de maneira imediata e separado de todos os outros. Esses são casos de excepcionalidade que, quando previamente estabelecidos pelo cliente, nós devemos respeitar. Módulo 2, definições e conceitos fundamentais. Vamos falar das definições de evento adverso, reação adversa, queixa técnica e informação de segurança. Eventos adversos são qualquer ocorrência médica indesejável em paciente no qual tenha sido administrado um medicamento, sem necessidade de uma relação causal, ou seja, não é necessário que a gente estabeleça uma relação direta entre o uso da medicação e a consequência dela, o evento adverso. Já na reação adversa, nós estamos implicando numa relação direta entre o uso da medicação e a manifestação desse evento. Queixas técnicas. A queixa técnica está relacionada ao mau funcionamento de algum dispositivo relacionado a esse tratamento. Ou seja, por exemplo, uma bombinha de asma que funciona em paralelo à medicação, ou a medicação é dependente dela. Se ela tem um mau funcionamento, esse é um relato referente a queixas técnicas. Informação de segurança são qualquer informação relevante ao uso do produto, mesmo que isso não tenha a ver com eventos adversos, ou seja, simplesmente o uso do produto por parte de uma gestante. Isso já configura uma informação de segurança.
E eventos reportáveis são todos os eventos relacionados a eventos adversos, reações adversas, queixas técnicas e informação de segurança. Tudo isso está dentro do escopo da farmacovigilância. E o que é a farmacovigilância? A farmacovigilância é a ciência e as atividades relacionadas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção de eventos adversos ou outros problemas relacionados a medicamentos. A importância é monitorar e garantir a eficácia do uso de medicamentos e garantir a saúde dos pacientes. A farmacovigilância é uma etapa que ocorre quando o produto já está no mercado, ou seja, é uma avaliação dos produtos que estão sendo usados já pelos pacientes no mundo todo, após a aprovação pela agência regulatória. E o que um responsável de farmacovigilância tem o dever de fazer? É necessário que ele acompanhe os processos de treinamento de farmacovigilância dentro de uma empresa, ser o intermediário, nesse nosso caso, ser o intermediário da Minds for Health e das clientes para fazer essa troca de informações de segurança, tanto no recebimento de relatos para o envio da melhor maneira possível, sempre de acordo com as regras e com as orientações. A necessidade do responsável de farmacovigilância é garantir que todos os envolvidos nesse processo estejam devidamente treinados e compreendam na sua totalidade todos os procedimentos. E também é dever do responsável de farmacovigilância arquivar e garantir todos os registros dessas trocas de mensagens e impedir sempre que essas informações de segurança vazem ou cheguem a pessoas que não foram treinadas. E eu disse que a farmacovigilância é uma etapa que acontece quando o produto já está no mercado. Mas como acontece esse processo? Em que parte exatamente a gente está desse processo de pesquisa? A farmacovigilância, também conhecida como estudo clínico de fase 4 ou estudos observacionais, faz parte da pesquisa clínica. A pesquisa clínica ela ocorre logo depois da pesquisa em animais, né? Nós temos a etapa da pesquisa in vitro, depois pesquisa em animais e a gente chega na fase clínica. A fase clínica é onde as pessoas serão submetidas às medicações para teste de segurança e eficácia. Na fase 1, por exemplo, desse processo, é um teste de segurança, onde um pequeno grupo de pessoas sadias são expostas a essa medicação para ver se elas desenvolvem algum tipo de problema. Passada essa fase, garantindo a segurança dessas pessoas, uma população-alvo com a doença é selecionada para fazer uso desse medicamento que supostamente vai ter uma eficácia contra essa doença. Caso essa medicação realmente apresente uma eficácia nesse grupo, nós vamos para a fase 3 do estudo da pesquisa clínica, onde um grupo maior de pessoas serão selecionados e lá um teste de eficácia e segurança serão feitos em diferentes tipos de estudo. Podem ser randomizados, pode ser um estudo duplo cego e outros tipos de pesquisa. E aí o pesquisador pode mexer com essas variáveis para obter o melhor tipo de informação que ele quer. Já na fase 4 é a etapa do mundo que a gente chama etapa de mundo real, ou seja, após a fase 3, esse produto ele pode ser regulamentado, ele pode ser disponibilizado no mercado e, sendo aprovado pela Anvisa, ele pode ser consumido no mundo inteiro. E aí, as possibilidades são infinitas, porque nós estamos disponibilizando esse medicamento em tudo quanto é país, em culturas, com pessoas com alimentação diferente, pessoas com genética diferente, e aí nós vamos ter muitas informações que são impossíveis de detectar nas fases clínicas de 1 a 3. E é aqui onde nós temos o dever de receber essas informações, analisar e reportar sempre que necessário para os laboratórios. Vamos falar agora dos envios de relato. Quais são as situações, quais são as reações adversas que causam os envios de relato? Uma das causas é a falta de eficácia. Por exemplo, quando a medicação não surte o efeito esperado.
o paciente usa a medicação para determinada doença, aquilo não surte efeito, nós devemos reportar como falta de eficácia. O cenário de overdose, quando o paciente faz um uso fora da dosagem recomendada em bula, ou seja, uma dose acima da recomendada em bula. Esse é um caso que devemos reportar como evento adverso de overdose. Uso indevido, situação em que o medicamento é intencionalmente inapropriadamente utilizado em desacordo com a bula, ou seja, ele usa de maneira incorreta. Por exemplo, o paciente tem ele tem dificuldade em engolir um comprimido, então ele tritura o comprimido para fazer o uso. Só que isso pode acarretar em um monte de problemas e nós devemos relatar como uso indevido. Né? Morte, hospitalização. Sempre que o paciente que estiver em uso de alguma medicação vier a óbito ou for internado, nós devemos relatar isso o mais breve possível como evento adverso urgente, grave. Transmissão de agente infeccioso. É qualquer suspeita de transmissão de agente infeccioso durante um tratamento, durante o uso de algum produto. Então, por exemplo, você faz uso de algum aplicável, alguma insulina, por exemplo, e você contraiu uma bactéria durante esse uso, isso é um evento adverso numa situação de transmissão de agente infeccioso. Exposição ocupacional ou acidental é quando você é exposto durante o seu trabalho, por exemplo, a uma medicação. Então, por exemplo, uma enfermeira que vai injetar um fluido em algum paciente e aquele fluido respinga nos olhos dela. Então, ela foi exposta a uma medicação. Isso deve ser relatado como evento adverso numa situação de exposição ocupacional ou acidental. Interação medicamentosa é uma resposta farmacológica, toxicológica, clínica ou laboratorial causada pela interação entre um medicamento ou outro, ou uma medicação e um alimento, que cause em que o paciente tem alguma complicação causada por essa interação. Sintomas ou reações inesperadas. Qualquer sintoma ou reação física que não esteja relacionada deve ser reportada para investigação. Então, por exemplo, o paciente fez um uso de um antialérgico e ele sentiu sono. Não era uma reação esperada para o uso daquela medicação, isso deve ser reportado. Ou também um benefício inesperado. O paciente fez uso de uma medicação e teve uma melhora significativa em uma área que não teria relação com aquela medicação. Então, é um benefício inesperado que ele obteve. Reação síndrome de abstinência é quando o paciente parar ou reduzir o uso de uma medicação, ele começa a mostrar sinais de abstinência daquele produto ou outras reações causadas por aquela interrupção abrupta. Progressão e agravamento da doença é quando o paciente está sendo medicado e mesmo assim há uma progressão da doença. Note que isso é diferente da falta de eficácia, porque a falta de eficácia é simplesmente o medicamento não agir. E aqui nós estamos falando de algo diferente, é uma progressão de uma doença que já estava em curso, então o medicamento não está fazendo a função dele. Erro de medicação. Qualquer erro não intencional na prescrição e dispensação de um medicamento. Então pode ser o caso de uma pessoa que foi numa farmácia, por exemplo, e lá dispensaram um medicamento com um rótulo errado. Então ela teve um erro de medicação, mas que não foi intencional. Ela errou por conta dessa disponibilização errada. Gravidez, lactação. Qualquer gestante que faça uso de uma medicação, essas informações devem ser relatadas como evento adverso grave, pois é necessário que haja um acompanhamento direto da gestante fazendo uso para a segurança dela e para a segurança do bebê. Não conformidade no tratamento é quando o paciente não segue o que foi orientado para ele durante as consultas e em bula também. Off-label, situação em que o medicamento ele é usado em desacordo com o que está em bula. Então, ele faz, por exemplo,
usar um ácido acetilsalicílico como ação anticoagulante, ao invés do seu uso analgésico antipirético. Então, é uma situação off-label. Temos queixas técnicas. As queixas técnicas são, como eu falei, do mau funcionamento de um dispositivo ou da apresentação da medicação. Então, que tipo de coisa pode causar um envio de queixa técnica? Pode ser, por exemplo, a alteração da cor, do odor ou sabor de um determinado medicamento, ausência de lote na embalagem, ausência de rótulo, a caneta está travada no uso da aplicação, consistência alterada, defeito no spray, o spray não sai, né? Dificuldade de dissolução, uma suspensão, por exemplo, não está dissolvendo, uma embalagem danificada, furada, quebrada, falta de comprimidos, um blister que vem com um comprimido todo estraçalhado, né? Mistura de produtos, presença de corpos estranhos na solução, comprimido quebrado, como eu falei, a seringa com a agulha torta, suspeita de falsificação e vazamentos. São alguns exemplos de eventos que configuram queixas técnicas. Beleza, pessoal, agora que a gente viu os cenários de eventos adversos, a gente entendeu como funciona a farmacovigilância, vamos ver alguns exemplos de cenários que aparecem para a gente tentar solucionar esses problemas. Então a gente tem aqui um exercício, um cenário talvez um cenário de evento adverso. Durante uma pesquisa de mercado sobre um novo creme dermatológico da marca X, um dos participantes mencionou ter havido uma sensação de dormência em seu rosto após a aplicação do produto. Ele também afirmou ter ficado exposto ao sol, no mesmo dia, por um longo período de tempo. O participante diz não saber se a dormência foi causada pelo uso do creme ou pela exposição solar. Este cenário é um cenário de evento adverso? Sim, pois qualquer tipo de sintoma ou reação física apresentada após o uso do produto deve ser relatada, ainda que a correlação de causa-consequência não possa ser confirmada. O cenário também apresenta todos os pré-requisitos como paciente identificável, produto suspeito e descrição do evento. Então, nós temos o produto suspeito, que é o novo creme dermatológico da marca X. Note que identificar o produto é muito importante, porque ele precisa ser do laboratório para o qual a gente vai reportar. Um dos participantes mencionou, ou seja, o relator identificável. O relator está presente nesse relato. E aqui a gente tem o evento adverso descrito, uma sensação de dormência em seu rosto após a aplicação do produto. Então tem todos os elementos necessários para um evento adverso. Nesse caso, o relator e o paciente são a mesma pessoa. Um dos participantes mencionou e ele menciona sobre ele mesmo. Então, ele é o paciente e ele é o relator. Para o exercício de número 2. Um paciente relatou que tem dificuldade de ingerir o medicamento da marca X por conta do tamanho do comprimido. Por conta disso, ele partiu o comprimido ao meio e tomou ambas as partes de maneira separada. Isso é considerado um evento adverso? Sim. Este é um exemplo de uso indevido de medicamento. Essa desvirtuação do uso indicado em bula deve ser relatado como evento adverso. Então é o seguinte, pessoal, a apresentação desse medicamento é feita via comprimido. Esse comprimido ele tem um revestimento proposital para o uso dele. No momento que você quebra o comprimido, você já está destruindo a primeira camada protetiva dele. E quais são as consequências disso? A gente não tem como saber, a gente não tem como supor. Então, ele está fazendo um uso em desacordo com o que foi proposto pela própria medicação em bula. Então, nós devemos relatar como uso indevido. Então, esse também é um caso de evento adverso. Exercício 3. Um paciente procurou seu médico pois teve uma crise alérgica antes de iniciar um tratamento com antihipertensivos. Isso é um evento adverso? Não, pois o evento ocorreu antes de iniciar o tratamento, não podendo assim ter qualquer relação com a medicação. Então, a gente não tem... É impossível associar a medicação com essa ocorrência. Exercício 4. Uma paciente está utilizando um colírio prescrito para tratar uma conjuntivite leve.
Após alguns dias de uso, ela percebe que o conta-gotas parece não estar liberando a quantidade habitual do líquido, mesmo apertando com força. A quantidade que sai é menor, mas o líquido ainda é liberado. Ela não relatou nenhum efeito colateral ou mudança na eficácia do tratamento até o momento. Esse cenário deveria ser relatado? Como ele deveria ser relatado? Então, sim, ele é um caso relatável e ele é um caso de queixa técnica. Por quê? Porque estamos falando de um problema do dispositivo, que no caso é o conta-gotas. Então, não é um problema da medicação, mas sim do dispositivo que não está liberando a quantidade como deveria. Então, isso deve ser notificado como queixa técnica para a empresa. E isso independe de qualquer evento adverso. A paciente não precisa relatar qualquer consequência disso. Basta o dispositivo estar com algum problema para a gente relatar isso como queixa técnica e um evento adverso. Exercício 5. Em uma pesquisa qualitativa, um entrevistado relatou que, após tomar um medicamento para insônia, teve uma noite de sono profundo. Porém, no dia seguinte sentiu uma enorme angústia, o que prejudicou a realizar as atividades do dia. Ele fez uso da dose conforme prescrição. Este quadro se encaixa num relato de evento adverso? Sim. Qualquer tipo de sintoma ou reação física após o uso de um medicamento deve ser reportado como evento adverso. Ainda que a gente não consiga fazer essa associação de causa-consequência, isso aconteceu logo após o uso da medicação, algo que não acontecia com ele antes e que com o uso dessa medicação ele passou a ter. Então isso deve ser investigado para ver se tem alguma relação com o medicamento. Então sim, é um cenário de evento adverso. Um médico diz não receitar um antidiabético da empresa X por já ter ouvido falar que este produto pode causar alergia. Este cenário configura um evento adverso? Não, pois não temos nesse caso todos os elementos que descrevem um evento adverso. Nele, por exemplo, o relator, que no caso é o médico, ele não receita por já ter ouvido falar esse produto. Você não consegue nenhuma materialidade nisso. Ele não consegue identificar um paciente, ele só fala que esse produto, ele já ouviu falar que esse produto pode causar alergia. Onde ele pode ter visto? Numa revista, na televisão? Não é um paciente, não é algo identificável, não é algo que dá para ser relatado. Então, nos faltam elementos para poder configurar isso como evento adverso. Exercício 7. Uma paciente em tratamento com antihipertensivo da marca X mencionou, durante uma consulta de acompanhamento, estar satisfeita por ter encontrado um medicamento que controla bem sua pressão arterial, especialmente agora que descobriu que será mãe. Esse é um cenário de evento adverso? Apesar de ela não ter mencionado nenhum evento, sim. Por quê? Pois ela menciona na frase que ela é gestante. Então, qualquer uso de medicação por parte de uma gestante deve ser relatado o mais rápido possível como evento adverso grave. Módulo 3. Procedimentos de coleta e envio de dados. Como identificar um evento adverso? Sempre que o evento adverso for mencionado com a presença de um cenário descritivo, um paciente identificável e um produto suspeito, ele deverá ser reportado. Então, tendo esses 3 elementos, já podemos reportar. Em caso de entrevistas com um moderador, é possível até questionar os participantes sobre uma relação causal entre a medicação e o evento adverso, a fim de tentar ver uma causa-consequência nisso, Mesmo que outra medicação do portfólio da empresa esteja associada ao evento adverso, o relato deve ser feito dentro do prazo estabelecido. Então, em algum cenário em que haja mais de um produto suspeito, você deve enviar, ainda assim, dentro do prazo previsto, mesmo que sejam 2 relatos. Sempre que o uso do medicamento for associado a um cenário de óbito ou internação, deve ser comunicado imediatamente. São cenários de eventos adversos graves. Critérios mínimos para reporte. São 4 os elementos necessários para um envio. É necessário que haja o relator identificável, o indivíduo que fará a descrição desse evento, o paciente identificável, o indivíduo que lidou com a ocorrência, Então,
inclusive o paciente pode ser o próprio relator, ele pode dizer sobre um evento que acometeu a ele mesmo. Uma reação adversa, evento adverso ou queixa técnica, que é o evento em si, né? Um medicamento suspeito ou medicamento supostamente envolvido no evento. Então aqui a gente tem um exemplo de como seria um evento adverso com, em negrito sublinhado, cada um desses elementos. Um dos meus pacientes, e aí é uma parte referente ao relator, e ele fala, o paciente identificável, né, ele identifica um paciente, disse ter apresentado sintomas de ansiedade. Os sintomas de ansiedade é a reação adversa a utilizar o produto X. E aí o produto X é o medicamento suspeito. E o relator é quem faz essa sentença, né? A coleta de 3 elementos principais, o evento adverso, o paciente identificável e o medicamento suspeito, é inicialmente suficiente para fins de sinalização. Apesar disso, a gente sempre vai tentar obter o máximo de informação possível para fornecer ao cliente. O envio dos dados pessoais do relator só deve ocorrer com a devida autorização expressa. Nós não podemos jamais fornecer dados dos relatores sem consentimento deles. O documento relacionado ao caso deve ser encaminhado dentro de 24 horas ou até 72 horas, caso esse relato tenha sido recebido no final de semana ou feriado. Muito bem, pessoal. Então aqui a gente vai ver como preencher o anexo B, que é o nosso formulário de relatos de eventos adversos. Aqui nós temos a identificação do projeto. Isso significa identificação do projeto de acordo com o cliente. Então, ele normalmente vai enviar o nome desse projeto para nós no início dele. E sempre que enviarmos um relato de evento adverso, aqui deve constar o nome desse projeto. Aqui, a data de recebimento do relato é referente à data em que recebemos a informação desse evento adverso, ou seja, na entrevista, a data dessa entrevista vai ser a data do recebimento do relato. Aqui nós podemos ver um campo referente a detalhamento do evento adverso em si. Então nós vamos explicar o que aconteceu nesse evento adverso, o que aconteceu com o paciente, quem relatou, qual é o medicamento suspeito, todo o histórico. Ao lado temos o resultado de recuperado, não recuperado, se veio a óbito ou desconhecido. Na maioria dos casos, nós não vamos ter essa informação, então nada deverá ser preenchido. Mas caso dentro da descrição diga que houve uma recuperação ou o paciente veio a óbito, isso deve constar nesse documento. Caso tenhamos a data do início desse evento, nós também devemos preencher aqui, assim como a data de recuperação. Devemos mencionar se o evento adverso for sério e como a gente descobre se ele foi sério ou não. Os eventos adversos sérios são aqueles referentes a internação, óbito ou em pacientes gestantes. Nós também podemos preencher a avaliação de causalidade. Nesse caso, é quando a gente consegue implicar uma direta relação entre o uso da medicação e o evento adverso em si, ou seja, a gente consegue fazer uma ligação direta entre o uso do medicamento e a reação que a pessoa teve. Abaixo nós vamos entrar na área onde nós escrevemos as informações do produto. Primeiramente, o nome do produto, o nome comercial desse produto ou o nome genérico dele. Caso tenhamos a informação do lote, devemos preencher esse lote aqui, assim como também a data de validade dele. Devemos preencher para qual a indicação em bula desse produto, qual é a apresentação dele ou como ele estava no momento do uso, caso a gente tenha essa informação, se o comprimido estava partido, se o fluido a ser utilizado estava turvo ou estava na coloração normal, a dosagem que foi usado, para sabermos se a dosagem utilizada foi feita de acordo com a bula ou se houve uma superdosagem, um uso incorreto da medicação.
a data inicial do uso do produto, ou seja, após prescrição, quando esse paciente começou a utilizar. E se esse tratamento segue em andamento ou se ele foi descontinuado. Aqui nós preenchemos informações do paciente, caso tenhamos a idade do paciente. Caso não tenhamos, se na descrição foi mencionado se é uma criança, se é um adolescente ou se é um idoso. Talvez também tenhamos a informação sobre o sexo do paciente. E aqui abaixo entramos nas informações dos detalhes sobre o relator, ou seja, quem trouxe essa informação a nós. Essa informação pode ter sido enviada por um profissional da saúde, como pode ter vindo do próprio paciente. Então, aqui nós devemos saber se o relator autoriza o contato com o médico responsável, ou seja, se nós podemos enviar dados desse relator para que ele seja contatado pela empresa para dar maiores detalhes sobre o caso. Caso ele disponibilize esses dados, nós podemos preencher o nome do médico, o telefone do médico. E se o relator autoriza o registro dos dados pessoais. Aqui embaixo podemos colocar as informações como nome, endereço, telefone e e-mail do relator. E aqui podemos identificar qual profissional da saúde ele é ou se ele não é. Por exemplo, se ele é só um paciente, nós podemos preencher que ele é apenas um paciente. Verificação de dados do documento-fonte. A verificação de dados do documento-fonte é um objetivo, tem como objetivo assegurar que as informações de segurança que foram enviadas estão de acordo com os que a gente obteve. Então é um processo onde a gente verifica na fonte se o nosso preenchimento corrobora com o que foi recebido. O processo tende a comparar dados transferidos com o documento original. Esse documento original pode ser um áudio, pode ser um vídeo ou pode ser um manuscrito. Tradução de dados. Verificar traduções, se houver, para garantir que são fiéis ao original. Quando a gente usa o nosso programa de tradução, a gente precisa confirmar se a tradução foi feita de acordo com o áudio original. Então, essa é a verificação de dados fonte. E esse documento e essas traduções devem ser arquivadas. Devemos manter o registro do documento fonte a fim que sirva como evidência do recebimento daquelas informações. Então, caso em algum processo de auditoria, por exemplo, eles queiram ver o documento original, nós devemos armazenar o documento original dessa entrevista, além de todos os outros que foram gerados a partir dele. Procedimentos de dupla checagem. O que são os procedimentos de dupla checagem? Eles são uma maneira de fazermos em duplicata as análises de farmacovigilância das informações que a gente recebe. Por exemplo, em projetos quantitativos, as informações são recebidas e colocadas num banco de dados, que é uma planilha de Excel. Cada uma dessas linhas da planilha de Excel é referente a uma entrevista. Nessas entrevistas, nós fazemos a análise de cada uma das células a fim de encontrar eventos adversos. Quando esses eventos adversos são encontrados, nós registramos esse evento adverso em uma das células referentes a ele e para depois ser enviado, para depois ser inserido no relato de evento adverso e ser enviado para o cliente. Quando isso acontece, é necessário que um segundo responsável de farmacovigilância também analise essa planilha a fim de corroborar ou não com essa primeira análise. Então, qual é o objetivo da dupla checagem? É assegurar que nenhuma informação de segurança seja perdida nesse processo ou que a informação de segurança supostamente encontrada seja de fato um evento adverso ou que ele seja reportado da melhor maneira possível com o máximo de informações possíveis. E quem realiza essas análises? Qualquer funcionário treinado em farmacovigilância para um determinado projeto está apto a fazer esse procedimento de dupla checagem. E o que deve ser preenchido nesse procedimento de dupla checagem? É necessário que se registre o evento encontrado, a pessoa que fez a análise, o horário em que a análise foi feita, a data e o nome desse indivíduo. O segundo analista vai fazer a mesma coisa e depois ambos devem corroborar com as informações encontradas.
O que é o registro de inconsistência? É possível que durante esse processo haja uma inconsistência de análise, ou seja, o analista 1 considerou que uma informação é evento adverso, já o analista 2 discorda dessa versão. É necessário que eles, então, conversem a fim de entrar em um consenso do que deve ser reportado. E esse consenso deve ser registrado no documento, na planilha, que isso ficou definido como o evento a ser reportado. Nas pesquisas qualitativas, assim que o projeto é iniciado, o responsável de farmacovigilância abre um documento de dupla checagem e salva na pasta de farmacovigilância. Esse documento deverá ser preenchido sempre que houver uma entrevista após a transcrição do áudio. Então essa entrevista é feita via moderador, essa entrevista vai ser gravada e então esse áudio vai ser transcrito e a partir disso é possível fazer uma análise em dupla checagem também. Já nas análises quantitativas é como eu descrevi. Os documentos vão para uma planilha de Excel, essa planilha é copiada e criada uma nova planilha com as mesmas informações, só que feitas apenas para análise. E essas análises são feitas nessa planilha de Excel e todas as análises são documentadas e registradas com nome, horário e data de quem a realizou. Então, nessas planilhas, é assim que ficam organizadas. Então, vocês podem ver, tem uma coluna referente ao cenário de evento adverso relatado. Então, deve conter aí a descrição exata do evento adverso que foi colocado no relato de evento adverso, no formulário. Aqui, ao lado, é o número do relato, se houver o evento adverso, ele é identificável por qual número? É o relato 01, relato 02, ou qual número estamos usando para esse projeto? Data de recebimento. Quando nós recebemos, nós temos que checar na entrevista qual foi a data em que nós recebemos essa entrevista. Isso deve estar também relatado aqui e essa informação deve constar no formulário de evento adverso a ser enviado. Data de envio. Havendo relato, qual foi a data que nós enviamos para o cliente? Então deve ter registrado a data que nós recebemos e a data que nós enviamos. Essas são as colunas referentes ao evento adverso. Agora, tem as colunas de preenchimento referente aos analistas. Então, por exemplo, quem realizou essa análise deve estar documentado lá quem fez essa primeira análise. A data da análise, ou seja, o dia que foi feito, o horário em que a pessoa entrou. Ela deve constar se um evento adverso foi ou não identificável. A pessoa deve colocar se identificou ou não. Ou se houve alguma observação na análise. Se tem algum cenário que é possível de evento adverso, pode ser feita alguma observação em alguma pergunta que, a princípio, não gera evento adverso, mas pode haver alguma dúvida e mencionar, olha, o paciente mostrou estar insatisfeito, será que devemos perguntar ao laboratório se isso é um evento adverso? Isso vai ser verificado pelo segundo analista e haverá um consenso se essas informações devem ser reportadas, se deve haver alguma pergunta, se deve haver alguma mudança, qualquer coisa do gênero. Processo de reconciliação. O objetivo da reconciliação é assegurar, por parte do cliente, que ele recebeu todos os relatos de evento adverso durante o período de campo. Ou seja, ao término do projeto, o cliente precisa saber se tudo que foi enviado foi recebido por eles. Então, nós devemos entregar um documento mostrando todos os eventos enviados com as datas durante todo esse período em que o projeto aconteceu. Como fazer esse envio? O envio deve ser feito ou por e-mail ou via plataforma. Normalmente feito por determinado documento enviado pelos próprios laboratórios ou formulado por nós mesmos quando houver necessidade. Após esse envio, um registro de que o laboratório recebeu a reconciliação deve ser registrado em nossas pastas, assim como o nosso próprio documento e o nosso e-mail de envio devem ser registrados nas nossas próprias pastas. E como é um formulário de reconciliação?
A maioria dos laboratórios, ele disponibiliza o próprio formulário de reconciliação, com suas particularidades, de informações que eles entendem que eles precisam. Agora, não havendo um formulário de reconciliação do laboratório, nós devemos questionar se eles gostariam que fizéssemos a notificação dessa reconciliação a partir do nosso próprio formulário. Muitas das vezes, não havendo eventos adversos, eles pedem apenas que façamos uma notificação via e-mail alegando que não houve eventos adversos e assim eles confirmam que realmente não receberam nada e está tudo bem. Em outros momentos, alguns laboratórios preferem que a gente envie um documento assinado para ter como registro. E nesses casos, nós temos o nosso próprio formulário de reconciliação. E quais são as informações importantes para termos nesse documento? O nome do projeto, o código do projeto, definido pela própria cliente, então nós estamos fazendo esse envio para a cliente, então o código desse projeto é o código que eles identificam, o período da reconciliação, ou seja, qual é o período de campo que esse projeto esteve, data do envio, ou seja, data em que estamos fazendo esse envio, qual a onda, às vezes é um projeto de várias ondas, então nós mencionamos se é onda 1, onda 2, onda 3 do projeto, e qual é o tipo do projeto, se é um projeto quantitativo ou um projeto qualitativo. Então aqui as colunas são referentes às informações dos eventos adversos enviados. Então, por exemplo, temos data de recebimento da informação, que foi quando a gente recebeu essa informação de segurança do primeiro evento adverso, né? E cada linha é referente a um evento adverso. Podem ter centenas, pode ter poucos. Então, na segunda coluna, identificação do relato, que é aquele número que nós falamos, como a gente identifica esse relato internamente. Então, é o relato 01, relato 02. E nesse caso, é como ficou o arquivo. Então, por exemplo, se existe um modelo em que esse envio deve ser feito ao cliente, pode ser o código do projeto, relato de evento adverso e no final 01. Então, a gente deve preencher aqui exatamente o nome que foi dado ao arquivo nessa coluna. Tipo de relato. Se é um relato de evento adverso, de farmacovigilância ou de queixas técnicas. Que é a inicial do paciente, o nome do produto, detalhes do ocorrido, então a gente coloca a descrição daquele evento adverso aqui, a data em que o envio foi feito e a data de confirmação desse recebimento, ou seja, a data em que o laboratório confirmou a nós que eles receberam esse documento. Então aqui nós temos um exemplo do preenchimento de uma reconciliação. Esse foi um projeto que teve apenas um evento adverso. Então, olha lá, o preenchimento nós temos o nome do projeto. Nesse caso não tinha um código interno do projeto por parte do cliente, então nada foi registrado. Tem o período dessa reconciliação, a data de envio dessa reconciliação, qual foi a onda e qual foi o tipo de projeto. E aqui, esse projeto, como eu disse, tem apenas um evento adverso. Aqui a data em que recebemos essa informação. E do lado vocês podem ver a identificação do relato. Então assim, está relato de evento adverso, jornada canabidiol 01. Ou seja, é exatamente o nome que demos ao documento. E aí, era um evento adverso de farmacovigilância. Tem as iniciais do paciente. O nome do produto era o escitalopram. O detalhe do ocorrido, a data do envio e a data de confirmação. Vocês podem notar que nesse especificamente houve um grande distanciamento da data de recebimento da informação da data de envio. Isso aconteceu porque nós, nesse caso, houve que a gente precisou contatar a empresa para saber se aquele cenário que a gente encontrou deveria ser relatado. E eles precisaram enviar uma série de documentos para a gente de como aquilo deveria ser relatado. Então ele foi feito fora do prazo. Mas nós sempre precisamos enviar dentro de 24 horas. Porém, como houve um erro por parte da cliente, a gente acabou atrasando esse, mas logo depois eles confirmaram o recebimento. Arquivamento das reconciliações. É essencial que todos os formulários relacionados à reconciliação, evento adverso, sejam devidamente arquivados nas pastas de farmacovigilância.
Dentro das pastas dos projetos, há uma pasta de farmacovigilância, onde todos os arquivos, todas essas trocas de e-mail referentes à farmacovigilância são armazenadas. Então vocês podem ver na imagem, por exemplo, que a gente teve esse projeto da jornada canabidiol e a gente tem uma pasta da reconciliação, que é o documento em si, assim como a troca de e-mail. As trocas de e-mail onde a gente perguntou sobre algumas particularidades do projeto, sobre o e-mail que constava a reconciliação, o e-mail onde eles confirmaram, o e-mail que a gente fez o envio do evento adverso. Então, tudo isso deve ser arquivado dentro das pastas de farmacovigilância. Então, aqui você pode ver que tem um documento, tem um formulário de evento adverso também que a gente enviou, também está armazenado dentro dessa pasta. Então, tudo isso deve ser arquivado. E aqui embaixo vocês podem ver que é o e-mail da própria cliente confirmando o recebimento do único relato envolvendo esse citalopram. Então, nós temos a confirmação desse e-mail do nosso evento adverso. Bom, pessoal, no slide 45, a gente tem um exercício prático de uma suposta pesquisa qualitativa e a gente vai tirar as informações desse slide para fazer um preenchimento de um relato de evento adverso. Então, a gente tem nosso formulário aqui e nesse slide 45 diz que a pesquisa qualitativa se chama Jornada do Paciente Xenomed. Então, a gente pode preencher aqui com o nome do projeto. Nele também consta a data em que esse evento chegou até nós. Então, no dia 10 de outubro de 2024. Nele consta como foi esse evento. Então, nós vamos pegar o texto onde é mencionado o evento adverso e nós vamos colocar aqui, na descrição. Nós não temos as informações dele, se ele foi recuperado, se ainda não houve recuperação, e não é mencionado o óbito, nem nada disso. Então, o resultado a gente vai colocar como desconhecido. Nós também não temos a data de início do evento, assim como também não temos a data de recuperação. Não se trata de um evento adverso sério, afinal não houve óbito, não é sobre uma gestante e não houve internação. Nós não temos como afirmar também se houve avaliação, se houve uma causalidade, né? Não temos como afirmar que esse evento adverso esteja diretamente correlacionado com o uso da medicação. Aqui sobre o produto, quais são as informações que nós temos acerca desse produto? A única informação que consta é o nome dele, o nome comercial, Xenomed. Não temos informação sobre lote e não temos a validade desse produto. A indicação em bula, ela consta como antihipertensivo. Não temos informação de como esse medicamento foi encontrado, como ele estava apresentado em relação à estrutura dele e nem a dosagem tomada. Não temos a data inicial do uso. E aqui aparece que o medicamento foi descontinuado. O médico fala que ele suspendeu a medicação após esse evento. Aqui a gente não tem a idade deste paciente, mas fala que é do sexo masculino. Né? Fala que ele começou o tratamento, mas nós não temos a idade desse paciente.
aqui, nas informações referentes ao relator, o nome do médico, ele não autorizou o compartilhamento de dados. Então, nós vamos colocar que ele não autoriza contato. O nome do médico vai ser mencionado apenas pelas iniciais que constam no documento. Aqui, novamente, nós vamos colocar as iniciais do relator. E aqui nós não vamos colocar nenhuma informação referente a ele, pois ele não autorizou o contato. Então, nós, apesar de termos recebido esse e-mail, a gente não pode inserir isso no evento adverso, já que ele não aceitou compartilhar os dados dele. E aqui podemos mencionar apenas que o relator é um médico. Aqui ele solicitou não ser contatado. E no final do preenchimento, nós vamos colocar o nome de quem preencheu. No caso, fui eu, e aqui alguém vai rever, uma segunda pessoa devidamente treinada vai conferir o meu preenchimento para averiguar se houve alguma inconformidade, vai me dar o sinal de OK, e assim eu finalizo esse relato de evento adverso e ele está pronto para ser submetido. Módulo 4, documentação e armazenamento de dados. Boas práticas de comunicação incluem clareza e transparência. Devemos certificar que todas as informações fornecidas ao cliente são claras e completas. O documento deve ser conciso, ele deve contar a história completa de forma compreensível para clientes internos e externos. O documento precisa ser legível, tanto um documento digital como um documento manuscrito. O documento precisa ser preciso e confiável, e ele precisa ser rastreável. É preciso saber quem o fez, onde foi armazenado, e deve haver um controle de versão a versão desses documentos. Uma boa prática de documentação também inclui a comunicação e esclarecimentos preventivos, ou seja, é necessário sempre estar questionando o cliente se há uma nova versão do treinamento de farmacovigilância deles, se eles atualizaram os documentos dele, se eles alteraram a dinâmica deles de envio de evento adverso, de informações necessárias. É necessário sempre averiguarmos essas particularidades para sempre estarmos conforme a essa demanda. Sempre que há um novo projeto, nós também devemos previamente estudar o questionário desse projeto, para que no momento em que o banco de dados surgir, no momento em que as informações surgirem, nós já saibamos identificar todos os cenários de eventos adversos a serem reportados. Isso facilita muito o nosso trabalho e assim também nós previamente conseguimos identificar uma pergunta ou outra em que pode haver alguma dúvida da nossa parte, então nós podemos questionar a farmacovigilância desse cliente para perguntar se, do ponto de vista deles, aquilo deve ser enviado como informação de segurança ou qualquer coisa do tipo. Antes do início desse período de campo, do projeto, a gente precisa ter todas as informações na nossa mão. Nós precisamos saber o nome do projeto, o código do projeto, nós precisamos saber se os documentos que a gente tem são atuais, nós precisamos confirmar se o método que a gente tem de envio está de acordo com o que o cliente espera. Então nós precisamos ajustar tudo isso antes do início do projeto começar. Outras boas práticas são a documentação imediata, registrar o evento logo após a identificação, para garantir a precisão e também que o envio seja feito dentro do período. Formulários padronizados. Sempre devemos usar os formulários vigentes, ou seja, formulários ou disponibilizados pelo cliente ou, caso não havendo, usar os nossos formulários que contemplem todas as necessidades. A segurança das informações. Nós devemos garantir que nossos formulários
finalizados não possam ser alterados, não possam ser submetidos a uma nova edição que mude o que lá foi registrado. Nós temos que verificar os dados, temos que nos certificar que todas as informações foram revisadas e verificadas antes de serem armazenadas. E a produção dos documentos que incluam dados da identificação do relator ou pacientes devem ser sempre encaminhados de forma criptografada e não editável. Há maneiras de fazer envio via plataforma e aí a gente já garante essa segurança dos dados contidos nela. Caso isso seja feito por e-mail, é necessário que haja uma proteção por criptografia. Armazenamento. Armazenamento precisa ser seguro e confidencial. Armazenar os formulários de eventos adversos de maneira segura e confidencial, evitando acesso não autorizado. Devemos seguir a política de privacidade de dados da Minds for Health em conformidade com a LGPD. Devemos utilizar senhas e criptografia para armazenamento de documentos em formato eletrônico. O período de retenção. Todos os formulários de farmacovigilância, reconciliação, queixa técnica, informações de segurança relevantes e envios deverão ser retidos por um período mínimo de 5 anos, pelo prazo estabelecido em contrato com o cliente ou conforme as regulamentações vigentes, considerando o prazo de armazenamento mais longo. Essa retenção é indispensável para assegurar a segurança contínua dos produtos e cumprimento dos requisitos regulatórios. Os dados serão mantidos em ambiente seguro e restrito, com acesso exclusivo a agentes autorizados, seguindo as boas práticas de documentação. Após o período de armazenamento regulamentar, a eliminação dos dados pessoais será avaliada conforme os requisitos legais e técnicos vigentes. Contudo, para manter a rastreabilidade e a segurança das informações relacionadas à farmacovigilância, os dados poderão ser preservados em bases restritas, assegurando a continuidade e monitoramento. Acesso restrito. Apenas pessoal autorizado deve ter acesso a estes dados, assegurando a integridade e confidencialidade. Auditorias internas periódicas. Devemos realizar revisões e auditorias regulares para garantir o cumprimento desses procedimentos de armazenamento. Auditorias externas. Todo e qualquer auditor terá acesso único e exclusivamente a dados de forma anonimizada. Legislação de proteção de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é a definição de como dados pessoais devem ser tratados em conformidade com a legislação. Termo de consentimento do participante. Garantir que o consentimento seja obtido e documentado antes de coletar dados sensíveis. Dados pessoais de menores de idade somente poderão ser registrados mediante consentimento específico dos responsáveis legais, conforme exigido pela LGPD, artigo 14. Nos casos em que a coleta de dados é necessária para o cumprimento das regulamentações de farmacovigilância, a Minds for Health garante a anonimação dos dados de forma que não possa ser diretamente vinculada ao titular. A anonimidade garante a conformidade com as regulamentações sem comprometer a privacidade dos menores. Este documento deve incluir o direito de revogação, pelo qual o participante pode, a qualquer momento, retirar seu consentimento para o tratamento de seus dados pessoais. Contudo, de acordo com a lei da LGPD, artigo 12, é importante esclarecer que, uma vez anonimizados, os dados não poderão ser relacionados ao participante, impossibilitando técnicas de identificação e exclusão das respostas individuais. Assim, caso a revogação do consentimento ocorra após a anonimação dos dados, o Instituto de Pesquisa não terá como excluir as informações apresentadas no relatório final, já apresentado ou não ao cliente. O participante deverá ser informado que os dados de farmacovigilância serão mantidos com alto nível de confidencialidade e, sempre que possível, serão anonimizados para proteger a identidade do participante. Contudo, certos identificadores mínimos necessários poderão ser preservados de forma segura, a fim de garantir a rastreabilidade e atender às exigências regulatórias para o monitoramento contínuo da segurança dos produtos. Do ponto de vista legal, de acordo com a Lei LGPD, artigo 7, segundo, certos identificadores mínimos necessários poderão ser preservados de forma segura, a fim de garantir a rastreabilidade e atender às exigências regulatórias para o monitoramento contínuo da segurança dos produtos. Esses dados são informações sobre o histórico médico, data e horário dos eventos adversos, informações sobre o produto utilizado, faixa etária, sexo e localização geográfica e resumo do evento reportado. Do ponto
do ponto de vista fiscal, de acordo com o Código Tributário Nacional, a Lei número 9.430, de 1996, todas as empresas precisam manter os registros das operações tributárias para o cumprimento das obrigações do ICMS. Esses documentos, incluída a nota fiscais eletrônicas, devem ser guardados por um período de no mínimo 5 anos. Aqui nós temos um exercício prático acerca desse tema. Então, são 2 questões, devemos assinalar todas as respostas corretas. Então, você está trabalhando com dados sensíveis de um participante menor de idade para uma pesquisa de segurança de medicamentos. Os dados precisam ser anonimizados para garantir a privacidade dos participantes. Como deve proceder com a anonimização dos dados? Anonimização dos dados. Alternativa A. Lembrando que podem ser mais de uma respostas corretas. Alternativa A. Remover todas as informações que identifiquem diretamente o participante, como nome e endereço. B. Substituir identificadores diretos por códigos numéricos ou alfanuméricos únicos. C. Manter os dados originais sem alterações, pois a anonimização não é necessária. D. Garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso aos dados anonimizados. E. Anexar os dados originais ao formulário de resposta para facilitar futuras consultas. F. Aplicar técnicas de anonimização como grupo de informações em categorias amplas, por exemplo, faixa etária em vez de idade exata. Temos também a questão 2, como garantir a rastreabilidade e o armazenamento seguro dessas informações ao longo do prazo de retenção exigido. Alternativa A, utilizar sistema de gerenciamento de dados que registrem logs de acesso e alterações realizadas. B, armazenar os dados em computadores pessoais dos funcionários para acesso facilitado. C, criptografar os dados para evitar acesso não autorizado. D, manter os códigos ou identificadores em um arquivo separado e protegido. E, compartilhar livremente os dados anonimizados com outros departamentos para análise. F, excluir os dados assim que forem coletados para evitar riscos. E G, definir políticas claras de acesso e retenção, garantindo que apenas pessoal autorizado possa acessar essas informações. Dessas alternativas, quais são as corretas? Então, essas com a coloração vinho são as respostas corretas. Então, alternativa A, da pergunta 1, alternativa A, B, D e F são as alternativas corretas. E, no caso da pergunta 2, alternativa A, C, D e G. Módulo 5, treinamento específico por função. Alguns procedimentos são específicos para determinadas funções. Por exemplo, moderadores, eles precisam ter um treinamento específico para a abordagem de médicos em entrevistas. Eles precisam sempre ter a autorização do entrevistado para fazer o vídeo, para poder registrar as informações de segurança, para poder relatar dados pessoais. E essa abordagem sempre precisa ser feita de maneira cuidadosa, assim como no questionamento de eventos adversos. Também, dentro dessas entrevistas, é interessante que haja algumas perguntas para que nós possamos saber se há uma relação causal do uso da medicação com o evento adverso. Para a documentação, é importante que esses moderadores saibam como transferir o áudio da entrevista para o aplicativo de transcrição automática, no nosso caso o Sonix. Preencher a planilha de verificação de dados e incluir o consentimento do participante nos convites da pesquisa para o uso das informações do processo de relato. É também importante, assim que esse moderador tiver acesso a essa informação de segurança, a esse evento adverso, é necessário que ele comunique imediatamente o responsável de farmacovigilância para que esse evento adverso já seja documentado e enviado para o laboratório. Procedimentos específicos para analistas. Verificação de dados do documento-fonte, ou seja, comparar as informações coletadas com os documentos originais para garantir precisão. Realizar dupla checagem com outro analista para assegurar a integridade dos dados.
e a reconciliação de eventos adversos, checar todos os eventos adversos, queixas técnicas, informações de segurança, reportados e identificados ao final do projeto para garantir que nenhum relato tenha sido perdido ou esquecido. Preencher o formulário de reconciliação corretamente, se assegurar de fazer um envio dentro de 10 dias corridos e, ao receber a confirmação de recebimento, salvar essa notificação na pasta de farmacovigilância do projeto. Responsabilidades dos prestadores de serviço. As responsabilidades dos prestadores de serviço. Coleta e relato de dados. Os prestadores de serviços devem seguir rigorosamente os procedimentos estabelecidos pela Minds for Health pela coleta de dados. Eles devem também garantir que todos os eventos adversos sejam identificados e imediatamente comunicados ao cliente de forma eficaz. Treinamento e conformidade. Os prestadores de serviços devem participar de treinamentos fornecidos pela Minds for Health e, quando aplicável, os treinamentos também da própria cliente. Ou, às vezes, um treinamento a mais feito pela cliente, um treinamento específico para algum projeto também pode acontecer. Também devem garantir a conformidade com os regulamentos aplicáveis, como as exigências da Anvisa e da LGPD. Comunicação com clientes sobre eventos reportáveis. Comunicação clara e pontual. Todos os eventos adversos devem ser comunicados aos clientes dentro dos prazos estabelecidos, normalmente dentro de um dia útil ou até 3 dias corridos em casos de eventos relatados em finais de semana ou feriados. Utilizar os meios definidos. E-mail criptografado ou plataforma específica, pelo cliente, em caso de ausência dessas informações, seguir os padrões internos de envio, processamento, segurança e arquivamento. Ou seja, normalmente a própria cliente define como esse envio vai ser feito. Então, muitas vezes nós fazemos o envio via alguma plataforma do próprio cliente, mas caso não haja esse método definido por eles mesmos, nós fazemos via e-mail e esse e-mail, por conter informações de segurança, sempre deve ser criptografado. Confirmação de recebimento. Certificar-se que o cliente recebeu o relatório de evento adverso e de reconciliação corretamente dentro dos prazos estabelecidos. Em caso de ausência de resposta, reenviar o comunicado conforme os procedimentos estabelecidos. Ou seja, no momento que a gente faz o envio do evento adverso, o laboratório precisa confirmar o quanto antes o recebimento desse documento. Pois com essa confirmação, a gente sabe que eles receberam dentro do prazo. Se eles não notificarem isso, nós precisamos cobrar novamente antes dessas 24 horas, pois não podemos perder o prazo de envio. Já nos processos de reconciliação, não há tanto essa urgência. Nós devemos enviar em até 10 dias corridos após o término do projeto e eles precisam confirmar dentro de alguns dias. Bom dia, doutor Lucas. Muito prazer, eu sou a Regina, vou conduzir o nosso bate-papo aqui hoje. Tudo bem com o senhor? Tudo certo, Regina. Então, tá ótimo. Doutor Lucas, para a gente começar, antes de mais nada, eu queria pedir a sua autorização se eu posso gravar o áudio e o vídeo da nossa conversa, para que depois eu consiga pegar as informações com mais calma, tudo bem? Sem problemas, eu autorizo. Então, tá ótimo. O senhor teve a oportunidade de ver aquele termo de consentimento que nós mandamos por e-mail junto com o convite para a sua participação? Sim, recebi ele inteiro. O senhor está de acordo com ele? Compreendeu tudo certinho? Estou de acordo. Então, ok. Uma outra questão importante para eu falar com o senhor é que nós temos aqui na Minds uma responsabilidade contratual junto ao laboratório que, independente se nós estivermos conversando e surgir algum tema referente a eventos adversos ou alguma questão que envolva a segurança do medicamento, eu preciso reportar isso para o laboratório. Isso pode ser feito de uma maneira sigilosa, eu não sou obrigada a passar os seus dados de forma alguma. Mas caso o senhor me autorize, eu posso enviar para o laboratório com as suas informações e aí o laboratório pode querer entrar em contato com o senhor. E, havendo alguma situação desse tipo, o senhor prefere que eu envie de modo sigiloso ou eu posso passar com os seus dados? Eu prefiro que meus dados não sejam compartilhados. Sem problema algum, posso fazer dessa maneira. Para a gente começar, eu queria entender um pouquinho, aproximadamente quantos pacientes que o senhor atende mensalmente no seu consultório? A gente recebe cerca de 200 pacientes. Uhum. E desse número de pacientes, qual o percentual deles que tem diabetes? Cerca de 60% desses pacientes apresentam diabetes. Se a gente considerar esse 60% como 100%, qual o percentual aproximado que foi esse diagnóstico foi feito pelo senhor?
O percentual diagnosticado por nós varia entre 20% a 30%, já que a maioria desses pacientes, eles já vêm com esse diagnóstico pronto de outras especialidades. Então, quando passam no cardiologista, quando passam no ginecologista, as pessoas já vêm com esse diagnóstico pronto. Então, a maioria delas não são detectadas por nós. E esses que foram identificados pelo senhor, como que é feita essa identificação? Existe algum sintoma? É só apenas por exames laboratoriais? Como que eles são identificados? Nós dividimos eles em pacientes que são mais jovens e não têm uma glicemia tão alta, chegam até 120, a glicemia até 120, não tem histórico da doença, e outros pacientes que já têm já tem um histórico familiar dessa doença, que tem uma glicemia mais elevada, já apresenta obesidade. Então, nós diferenciamos assim os pacientes. E ao identificar, ser feita a identificação do diabetes, qual que é o procedimento que o senhor costuma seguir? Isso varia bastante. Existem alguns pacientes que são pacientes mais jovens, que não têm uma glicemia muito alta, não tem histórico familiar, e para esses pacientes basta uma orientação de mais atividade física, melhorar a alimentação. Já outros pacientes, eles já têm um quadro mais agravado da doença, eles muitas vezes são obesos, têm histórico familiar, então não basta apenas a orientação. Junto à orientação, a gente já entra com uma medicação também. Com qual frequência que isso ocorre? Cerca de 60% a 65% Uau, dos casos, bastante. eles acabam precisando de uma medicação em conjunto com as orientações. E aí a escolha prescritiva do que vai ser indicado para esse paciente, como que é feita? Olha, nesses cenários mais leves, eu costumo prescrever o Insugex. Ele é uma boa medicação que reduz a glicemia com certa rapidez e na maioria dos casos ele reduz, não tem nenhum problema, mas em poucos casos houve um aumento da glicemia após esse uso. Já para pacientes pacientes mais velhos, pacientes com obesidade ou com mais histórico familiar, o Glicorinex é a minha primeira opção. E acredito que 60% a 70% dos pacientes recebem o Insugex e o resto recebe o Glicorinex. E como que é a adesão dos pacientes quando o senhor faz essa prescrição? A adesão é um pouco mais complicada por ser um injetável e em alguns casos acontecem muitas eventualidades, por exemplo, alguém que faz uma alimentação muito desregrada no final de semana e aí tenta compensar essa desregrada e acaba fazendo um uso sobressalente da medicação, ou acaba pegando emprestado uma medicação que não era para uso dela, de outra pessoa. E então a gente acaba tendo esses problemas. Doutor, a respeito dessa questão do uso sobressalente que eles acabam utilizando, até mesmo medicamentos que não sejam deles, que eles pegam emprestado, digamos assim, isso ocorre com qual das medicações que o senhor me falou? Isso acontece mais com o Glicorinex, quando eles... nas minhas pacientes disseram que às vezes pegava de uma prima, que usava a mesma medicação, só que a dosagem era diferente. Então acabam fazendo uso da mesma medicação, mas com dosagens diferentes. Entendo, ok. Obrigada. Pessoal, alguns pontos importantes para a gente ressaltar a respeito dessa entrevista com o Dr. Lucas. O primeiro ponto é a questão que ele não autoriza a informação dos dados dele para o laboratório caso a gente identifique algum evento adverso. Isso é importante para o momento que a gente for fazer o formulário, saber que a gente não pode informar os dados dele. Uma outra questão é no momento onde ele fala a respeito do Insugex, que esse medicamento ele prescreveu para os pacientes e alguns pacientes apresentaram aumento da glicemia após o uso. Isso demonstra uma ineficácia do medicamento, então isso seria um evento reportável também. Também não, né? Seria um evento reportável. Uma outra questão que ele cita é, posteriormente, quando ele fala do Glicorinex, ele fala que na questão da adesão ao tratamento, alguns pacientes abusam no final de semana
e acabam fazendo o uso da medicação ou em dose dobrada ou pegando até o medicamento de algum outro parente ou de alguma outra pessoa. Vocês vejam que no momento que ele faz essa citação, ele fala a respeito da adesão ao tratamento como um todo, ele não está especificando qual que é. Porém, enquanto moderadores, a gente precisa investigar isso mais a fundo para saber se isso é um reporte válido ou não. Então, a gente volta na pergunta para ele, para identificar em qual medicamento isso ocorre, e aí é o momento que ele cita o Glicorinex. Então, caso fosse o laboratório do Glicorinex, isso seria um evento reportado. Com base na entrevista que vocês acabaram de ver e da explicação da Regina, eu vou propor um exercício a vocês. Quantos eventos reportáveis você identificou nessa entrevista? Quais foram eles? 3. Identifique apenas os passos que fazem parte do procedimento correto do moderador após finalizar a entrevista. Depois, ordene-os na sequência correta, numerando de acordo com o procedimento padrão. Sentença 1. Salvar o áudio da entrevista na pasta do projeto. 2. Revisar a transcrição automática e corrigir informações, como nomes e medicamentos. 3. Excluir o áudio logo após revisar a transcrição. 4. Transferir o áudio da entrevista para um aplicativo de transcrição automática. 5. Preencher a planilha de verificação de dados. 6. Comunicar qualquer evento adverso ao responsável por farmacovigilância. 7. Enviar a transcrição ao cliente antes de revisar e compatibilizar informações. 8. Incluir a identificação do moderador e do entrevistado na transcrição. Como você ordenaria essas sentenças? A ordem seria 1, 4, 2, 8, 5 e 6. Módulo 6. Comunicação com cliente e prazo para relatos. Os relatos imediatos, ou seja, todos os eventos adversos identificados devem ser reportados ao cliente o mais breve possível, ou seja, dentro de 24 horas ou no máximo 72 horas em caso de feriados e finais de semana. O meio para essa comunicação. Devemos utilizar o sistema de farmacovigilância do cliente, quando fornecido, seja um site, uma plataforma deles mesmos, ou qualquer método que eles nos orientem. Caso contrário, o envio deve ser feito por e-mail com utilização de proteção por criptografia para o setor de farmacovigilância do cliente. Inclusão de informações. Detalhes completos sobre o evento, incluindo descrição do evento adverso, informações sobre o medicamento, dados dos pacientes. Tudo que nós obtivermos deve constar dentro desse envio. O prazo padrão, como mencionado anteriormente, ele é de 24 horas, mas ele pode se estender até 72 horas, dependendo de em que dia nós recebemos. Caso seja no final de semana ou se for um feriado, esse prazo pode se estender até 72 horas. Casos especiais. Se houver atrasos, devemos justificar imediatamente ao cliente e comunicar o plano de ação para evitar relatório o quanto antes, para evitar um CAPA, uma medida corretiva. Urgências em eventos adversos. Eventos adversos graves, ameaça à vida, hospitalização, devem ser priorizados e reportados imediatamente. Sempre que houver um evento adverso grave que envolve gestantes, hospitalização ou óbito, nós devemos enviar com urgência. E as reconciliações, o prazo para envio das reconciliações são 10 dias corridos após o término do período de campo. Então, finalizando o campo, nós vamos compilar todos os envios de evento adverso que foram feitos dentro de um documento de reconciliação. Esse documento de reconciliação será enviado ao cliente para que ela possa confirmar que todos os envios que nós fizemos foram recebidos por eles. E aí eles vão nos retornar confirmando ou não o recebimento de todos esses relatos. Solicitação de confirmação. Quando nós enviarmos o relatório via e-mail, nós devemos solicitar neste mesmo e-mail a confirmação de recebimento. Quando isso for feito via plataforma,
nós normalmente já recebemos um comprovante. Seja a resposta via e-mail, seja o comprovante, nós devemos arquivar na pasta de farmacovigilância. Um exemplo de mensagem que devemos colocar. Por favor, confirme o recebimento deste relatório de evento adverso conforme estipulado em nosso contrato. E aí eles devem confirmar, nem que seja algo como: obrigado pelo envio, nós recebemos esse evento. Caso não recebamos essa confirmação em 24 horas, enviar um novo e-mail para o cliente e, às vezes, inserir nesse e-mail algum outro contato da farmacovigilância para que eles não retornem o quanto antes para termos certeza que eles receberam dentro do prazo das 24 horas. Registro de comunicação. Devemos armazenar a cópia de todos os e-mails de confirmação de recebimento na página de farmacovigilância. Temos que ter todos os registros de troca de e-mail do projeto dentro das nossas pastas de farmacovigilância. Exercício de fixação. Pelo que aprendemos aqui, qual é o prazo máximo para enviar o relatório desse evento adverso? 24 horas, 48 horas, 72 horas ou 10 dias. Nós vimos que em caso de excepcionalidade, o prazo máximo são 72 horas. 24 horas em dias úteis, 72 horas casos, finais de semana e feriados. Pergunta 2. O que deve ser feito se o cliente não confirmar o recebimento do e-mail em 24 horas? A. Enviar outro e-mail ou utilizar outro meio de contato. B. Não tomar nenhuma ação adicional. C. Esperar até o final de semana. Ou D. Enviar o relatório novamente. A resposta é A. Enviar outro e-mail e utilizar outro meio de contato, seja um novo e-mail ou outra maneira de se comunicar com o cliente, com o departamento de farmacovigilância deles. 3. Onde as cópias de comunicação devem ser armazenadas? A. Em um e-mail pessoal. B. Em uma pasta compartilhada na nuvem. C. Na pasta de farmacovigilância do projeto. Ou D. Não é necessário armazenar cópias. A resposta é a C. Na pasta de farmacovigilância do projeto. Com base no conteúdo do capítulo, escolha os passos corretos para lidar com este evento adverso. Numere os passos na sequência correta. Qual é a ordem cronológica que devemos fazer esses procedimentos? Então temos a sentença 1, redigir o relatório completo com todos os detalhes do evento adverso. Descrição, medicamento, dados dos pacientes. 2, utilizar o sistema de farmacovigilância do cliente para enviar o relatório. 3, justificar atrasos no envio, se houver. 4. Enviar o relatório por e-mail criptografado solicitando confirmação de recebimento. 5. Priorizar o evento e reportá-lo imediatamente. E 6. Registrar a comunicação armazenando cópias de todos os e-mails e confirmações na pasta de farmacovigilância do projeto. Então, a ordem correta seriam apenas as 4 sentenças na cor avermelhada, que seria a sentença 1, 4, 5 e 6.